Boa noite, gente. Eu poderia começar fazendo várias citações sobre o Mosca, mas eu não devo fazer isso, afinal, estamos no ambiente cristão. Então, o que eu tenho a dizer sobre as histórias que eu sei do Mosca é isso. Elas não podem ser citadas num ambiente como esse. Sávio, cadê? Aqui. Obrigado pelas palavras de incentivo também, agradeço. Muito obrigado mesmo. Quero dizer que aquele telefone que eu lhe passei será confiscado. Ô, minha irmã, muito obrigado. Essa caneca eu não tenho. Aqui da igreja, né? Essa eu não tenho. Fica a dica. Oi? Essa é a segunda vez que eu estou aqui na CBM, então agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo convite, pelo carinho, e espero que a gente possa olhar para a palavra de Deus e sermos juntos abençoados nessa noite, a despeito de algumas coisas que a gente tem presenciado por aí. Eu quero começar, eu vou falar um pouco sobre uma igreja que vê a plantação de outras igrejas como um dos alvos da sua caminhada e da sua existência, abençoando de maneira muito séria e muito efetiva a sua cidade, através da plantação de outras igrejas saudáveis, centradas no Evangelho e que glorifiquem a Jesus. Eu quero dizer para vocês, desde já, confessar esse meu erro, eu vou cometer um crime, porque, deixa eu explicar o que vai acontecer, eu vou pregar amanhã cedo também. E eu vou usar dois textos, um de Atos 17 e um de Atos 18. Só que eu vou pegar o texto de Atos 18, primeiro do de 17. Eu espero que isso não atrapalhe muito a nossa compreensão, mas a gente vai caminhando conforme Deus for abençoando a gente. Então, eu quero falar hoje, especificamente no texto de Atos 18, de 1 a 17. Atos 18, de 1 a 17. Nós fizemos lá na nossa igreja em Piracicaba, nós estamos estudando Atos já há algum tempo, e há algum tempo porque nós pegamos os capítulos de Atos e dividimos. Fizemos a primeira parte em 2019, em 2018, fizemos a segunda parte em 2019, uma parte em 2020, e agora, no ano que vem, nós vamos fazer a parte final de Atos. E conforme nós fomos estudando essa série, pregando Atos, todos os capítulos, versículo por versículo, o que eu sempre disse para a igreja lá é que, quando nós olhamos para Atos, nós estamos olhando para a vida de uma igreja, de pessoas empoderadas pelo Espírito. Então, quando você olha para Atos, o que você vai enxergar ali? Como é a vida de uma igreja de pessoas cheias do Espírito? Se nós pudéssemos pegar pessoas cheias do Espírito, colocá-las dentro de uma igreja, o que iria acontecer? O livro de Atos mostra isso. Mostra, no entanto, e isso é importante dizer, que há problemas, há dificuldades, porque o fato de sermos cheios do Espírito não tira de nós, isso é fundamental, compreendemos, a necessidade de um Salvador, a necessidade de um Redentor. Mas também nós vemos lá em Atos que um movimento muito natural de pessoas cheias do Espírito é a plantação de outras igrejas. E é interessante como isso acontece, porque às vezes acontece de uma forma completamente diferente do que nós imaginamos e do que nós fazemos. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você resolver orar dizendo assim, Deus, eu quero fazer parte desse movimento e quero que o Senhor use a minha vida para a glória do Senhor e para fazer a diferença na cidade de Macaé. Eu quero dizer que a partir desse momento você está num grande risco. Muito provavelmente, se nós soubéssemos todas as implicações de orarmos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, a gente iria dizer, passo. Os crentes mais velhos, como eu já estou com mais de alguma coisa, os crentes mais velhos vão lembrar, por exemplo, de uma música que a gente cantava, mas a gente, assim, eu acho que a gente não sabia muito bem o que a gente cantava. A gente não tinha muita ideia. Porque de vez em quando Deus resolvia falar, tá bom, então eu vou fazer, a gente ficava bravo com Deus. Lembram daquele cântico? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quantos conhecem essa? Essa é o pessoal já mais antigo, o pessoal mais novo que viu no YouTube, né? Lembram? Era assim, eu quero ser, Senhor amado,
como um vaso nas mãos do oleiro. Olha agora que legal. Você acabou de pedir para Deus fazer o que com a sua vida? Quebrar a sua vida. Aí, já imagina que Deus está lá olhando, falando assim, vou fazer. Provavelmente o seu domingo vai ser um pouquinho diferente do que você imaginava sobre o seu domingo. E aí a gente vai olhar para Deus e falar assim, mas Deus, o que o Senhor está fazendo? E Ele vai dizer, respondendo oração. Eu estou simplesmente fazendo aquilo que você pediu. Ou então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como... Eu quero confessar para vocês que em alguns momentos da minha vida eu não tive coragem de fazer essa oração. Porque eu vou dizer assim, hoje não, vamos amanhã. Amanhã o senhor passa aqui que eu oro, mas hoje não dá. Eu estou dizendo isso porque veja o que nós vamos ler em Atos, capítulo 18. O texto começa dizendo, depois disso, vou ler na NVI, porque NVI é Bíblia, né? Então, é uma leitura bíblica, então, lá na igreja a gente usa a mesma Bíblia também. Então, o texto começa no versículo 1 dizendo assim, depois disso, eu não vou fazer uma explicação que era necessária fazer, porque eu vou fazer a explicação do depois disso amanhã. Porque o texto que ele está falando do depois disso, eu prego amanhã cedo. Mas é o texto conhecido de Paulo, lá na cidade de Atenas. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, claro, qual era o acontecimento? Uma perseguição que tira um casal de Roma e leva esse casal para esse local. Paulo foi vê-los e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Quando nós pensamos em plantação de igrejas, e quando nós pensamos em igrejas, plantando igrejas, nós pensamos assim, vai ser legal porque a gente vai planejar, vai organizar, nós vamos elaborar um projeto que tem tempo, começa em tal momento, faz um grupo base, depois esse pessoal vai crescendo, a gente vai pegando algumas parcerias que vão investindo na gente, então vai ter todo um processo legal, eu vou poder, de repente, plantar uma igreja, ser parte de um processo, um projeto de plantação de igreja, de uma outra igreja, aqui na minha cidade, até que de repente você começa a ouvir lá de longe, uma voz que diz assim, quebra minha vida. E aí Deus olha e fala assim, você achava que seria assim, mas não vai ser assim. Olha para a vida desse casal, Priscila e Áquila. Eles foram tirados de onde estavam para esse lugar. Mas, quando isso aconteceu, provavelmente, qual era a única coisa que esse casal conseguia ver? Perseguição, injustiça. Imagine você ser tirado da sua cidade à força para uma outra cidade. Sei lá, imagine você chegar ao ponto de Deus tirar você, sei lá, vou pegar um exemplo aqui qualquer, de Macaé e mandar para Campos. Eu não sei se eu falei certo. Se fosse em Piracicaba, eu ia falar outra cidade. Mas, pessoal de Campos, se tem alguém nos assistindo, eu quero dizer que essa colocação é fruto de uma conversa que eu tive com o pastor Sávio, que ama muito vocês. Priscila e Áquila, com certeza, imaginaram que o que estava acontecendo na vida deles era uma perseguição. Mas sabe o que estava acontecendo na vida deles? Uma plantação. Depois, quando você vai ver a própria carta que Paulo vai escrever à igreja de Corinto, aquela mesmo que a gente conhece muito bem, ele diz assim, eu estou mandando então a saudação à igreja que se reúne onde? A igreja que se reúne na casa desse pessoal que teve a vida completamente transtornada e transformada a partir de uma perseguição. E aí a gente precisa olhar para o texto e perguntar, quem fez o que fez? Será que foi mesmo Cláudio
que fez isso acontecer? Ou será que nós estamos falando mais uma vez de um Cláudio sendo usado por Deus para fazer com que uma plantação de igreja acontecesse na cidade de Corinto, sem que o casal em questão nem imaginasse isso? Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente pensa que a gente está num lugar pelos motivos errados. Muitos, eu sei que Macaé tem essa história de muita gente que vem de fora para morar em Macaé por causa de trabalho. Mas um cristão nunca pode imaginar que ele fez mudança de cidade por causa de trabalho, porque não é o trabalho que comanda a nossa vida, não é fazer dinheiro que comanda a nossa vida. Quem comanda nossas idas e vindas é o nosso Senhor. Então talvez você, imaginando e olhando para a sua vida, você pense, eu vim para cá para trabalhar. E aí Deus vai dizer assim, não, trabalhar é algo secundário que você vai fazer porque você precisa trabalhar no exercício da sua vocação. Mas eu tenho outros planos para a sua vida como cristão. E isso é bom para nós, sabe por quê? Porque faz com que a gente pegue todas as inadequações que a gente tenha na vida e comece a ver isso numa outra perspectiva. Pode ser que eu esteja passando por uma inadequação agora para algo muito maior, para algo que talvez eu só vá compreender na eternidade, mas eu confio no meu Deus e sei que Ele tem propósitos que eu posso não compreender. Eu não compreendo, mas aceito e vivo debaixo da graça e tendo fé nele. Então eu simplesmente vou dizer, Senhor, eu estou aqui. Quando a gente olha para Jeremias capítulo 29, tem uma carta que Deus manda Jeremias escrever. Deus dita uma carta para ele dizendo assim, para o povo, resumindo uma longa história. Olha, vocês estão aí no cativeiro na Babilônia. Lembra o Salmo 137, né, que diz as margens dos rios da Babilônia? É isso, né? Salmo 137, acho que é isso. Diz assim, o povo de Deus expressando a sua fé na Babilônia. Exílio, foram mandados para lá. As margens, as beiras dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudades de Sião. Os nossos captores pediam que nós cantássemos uma das canções alegres da nossa terra, mas como nós cantaríamos as canções de Sião numa terra estrangeira? Que a nossa língua se pegue ao céu da boca, se nós esquecemos de ti, Jerusalém. E aí ele termina o salmo dizendo assim, Babilônia destinada à destruição, feliz aquele que pegar os seus bebezinhos, seus filhos, e arremessá-los contra as pedras. E é assim que termina o salmo. Porque essa era a sensação do povo de Deus vivendo na Babilônia. Até que Deus escreve uma carta em Jeremias 29, dizendo assim, ao povo que eu levei para a Babilônia. Depois leia o capítulo todo. E você vai ver isso acontecendo lá. Eu levei vocês para a Babilônia. Eu tenho planos para vocês na Babilônia. Então construam casas. E Deus fala assim, construam casas. Porque quem mexe com economia sabe disso. Qual é um dos maiores medidores de saúde de uma economia de um país? Construção civil. Aí Deus fala assim para o povo dele, construam casas. Plantem e colham. Trabalhem. Por alimento, para construção, agronegócio, agora está na moda falar disso. Casem-se, estabeleçam família, orem pela paz da Babilônia, para a terra que eu deportei vocês, porque a paz de vocês depende da paz da cidade. Vocês podem odiar estar aí, mas sabe por que vocês estão odiando estar aí? Porque vocês acham que foi Nabucodonosor que levou vocês para aí. Mas não foi, fui eu. Ele foi apenas instrumento que eu usei para fazer com que a minha vontade fosse manifesta. Para nós que pensamos em processos de plantação de igreja, olhar para esse exemplo, olhar para a vida desse casal é um estímulo. Porque às vezes nós não queremos plantar igreja, nós não queremos ver o bem da cidade onde nós estamos, porque nós começamos a ser amargurados com a amargura de Jonas, que é uma outra história que a gente conhece bem na Bíblia. Jonas vai pregar em Nínive, mas eu não quero que Nínive se converta. Tanto é que acontece com Jonas o que nunca vai acontecer com a gente, eu acho, e ele não consegue ficar feliz. A cidade inteira ele prega. O texto dá a entender que ele pregou meio mequetrefe, do tipo, vou pregar do jeito que eles nem conseguem entender, mas Deus converteu o coração da cidade inteira. Imagina você, sei lá, você pega uma pregação sua, põe no YouTube, e Macaé inteira se converte, inteira, não ficou ninguém de fora, homens, mulheres e crianças,
E aí você diz assim, Deus, mas eu não queria que isso acontecesse. Tanto é que a Bíblia diz que Jonas, ele vai para um canto e ele pede para morrer. Aí Deus chega e diz para Jonas, Jonas, mas é lícito isso que você está pedindo? É lícito sim. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e que ia ter misericórdia da cidade. E eu queria que eles morressem, eu não gosto daqui. Eu gosto de graça derramada sobre a minha vida, eu não gosto de graça derramada sobre a vida dos outros. Porque eu consigo trabalhar muito bem com a misericórdia dos meus pecados. Agora os pecados dos outros fedem muito. E aí Deus, usando o humor, que é muito propício a Deus, diz, Jonas, se você não consegue ter misericórdia dos homens, mulheres e crianças de Nínive, tenha pelo menos dó dos seus parentes, os cavalos e jumentos que estão lá. E aí o texto, quando você lê o livro de Jonas, assim como o livro de Atos, ele não tem um final. E na Bíblia, quando o texto não tem final, é uma pergunta que o autor está fazendo. E você? O que você faria exatamente agora? É por isso que nós fazemos parte de uma rede chamada Atos 29. Eu lembro de uma vez alguém chegando para mim falando assim, olha, o nome da rede está errado, porque Atos só tem 28. Sim, é essa a ideia. Nós somos a continuação do que está acontecendo aqui. Olha para o texto. Às vezes, você pode imaginar, eu estou em Macaé, porque eu vim trabalhar aqui, ou porque meus pais são daqui, porque meus avós são daqui, mas essa não é a pergunta, a resposta correta. A resposta correta é, você está em Macaé, porque Deus tem um plano para você nessa cidade. Essa igreja está em Macaé, porque Deus tem um plano para essa igreja nessa cidade. Deus não está sendo pego de surpresa ao olhar para você e falar assim, sei lá, vou pegar um exemplo aleatório aqui, sei lá. Qual o nome do irmão? Luiz? Mora em que rua? Rua? Via do Sol. Imagina Deus olhando e falando assim, ô, Gabriel, chega aqui. Sim, senhor. Está sabendo? O quê? O Luiz? O que tem, senhor? Olha aqui. O que tem, senhor? Está morando na Via do Sol. Aí o Gabriel fala, oi? E não é que é mesmo? Você sempre morou lá? Não, então, antes não, que susto. Mas você morava onde? Mendes. Imagine, Deus falando, aqui no arquivo aqui está Mendes. Quem que não atualizou o registro do Luiz aqui? Às vezes a gente vive imaginando isso, que Deus está olhando para a gente e falando assim, nossa, ele está lá, deixa lá. Como se Deus não tivesse um plano para isso. Como se Deus não tivesse domínio da nossa caminhada e da nossa história, e nós estivéssemos aqui, vamos vivendo. Deixa a vida levar a gente, até a gente ver onde vai dar, e provavelmente vai chegar um dia que a gente vai morrer, tudo isso acaba, e aí as outras coisas farão sentido. Não, não é assim que um cristão vive. Não é assim que uma igreja vive processo de plantação de igreja. E aí então vamos voltar para o texto, porque o texto continua. Todos os sábados, Paulo, debatia na sinagoga. Esse era um processo muito comum. Paulo chegava numa cidade, quando você lê Atos, ele fazia isso em todas as cidades. Ele chegava numa cidade, ia para a sinagoga, e a partir do conhecimento que esses judeus tinham do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento, ele pregava que o Messias veio e que Jesus é o Messias que eles tanto esperavam, que foi morto, ressuscitou, enfim, a pregação do Evangelho. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Quem olha esse texto fora do contexto pode pensar assim, nossa, Paulo estava nervoso, porque o que é isso? Imagina, o pessoal começa a rejeitar a mensagem e ele diz, olha, quer saber? Estou cheio, não aguento mais, então que o sangue caia sobre a cabeça de vocês, praticamente ele está dizendo que vocês vão tudo para o inferno, eu agora vou pregar para os gentios. Isso está acontecendo aqui em Atos 18, como consequência do que Paulo está enfrentando em toda a sua viagem.
Porque em toda a sua viagem ele sofre perseguição. Lembre-se, por exemplo, que uma vez só não mataram Paulo porque achavam que ele já estava morto. Ele foi perseguido e bateram tanto nele, que acharam que ele já estava morto e falaram assim, vamos parar de bater porque a gente não bate em morto. Mas ele não estava morto, depois deram uma ajuda lá e ele conseguiu fugir. Essa era a vida de Paulo tentando pregar aos judeus. Então ele sofria muito dessa perseguição. E aí chega algo no texto que eu olho e eu gostaria assim de chegar para Paulo nessa hora e falar assim, Paulo, deixa eu abraçar você, porque o que está acontecendo aqui é lindo. Porque eu e você só estamos aqui agora porque ele ficou nervoso. Olha o que Paulo diz como consequência da perseguição. Porque Paulo está vendo o quê? A perseguição. Paulo está vendo o quê? Os problemas, as dificuldades. E aí aquilo encheu. Ele ficou ensandecido com aquilo. Aí o que ele diz? A última frase do texto que nós lemos? De agora em diante, eu não vou mais ficar pregando aos judeus. Eu vou fazer o quê? Eu vou pregar aos gentios. Quem aqui é judeu? Só tem judeu aqui? Nenhum judeu? Que significa que nós somos o quê? Gentios. Imagine Deus olhando para Paulo e falando assim, Paulo, você está vendo perseguição. Eu estou olhando para você agora falando isso e vendo o evangelho chegando até os confins da terra. Porque através dessa sua decisão, Paulo é conhecido como apóstolo aos gentios. Porque um dia ele sofreu. Olha que interessante. Deus não poderia ter aparecido para Paulo e falado assim, Paulo, É só para explicar, porque a voz de Deus ela sempre tem eco, né? Paulo não podia ter ouvido uma voz de Deus falando, Paulo, vá aos gentios, porque você será apóstolo aos gentios, e você vai ser conhecido como um homem que empreenderá viagens missionárias, e através do seu exemplo, o evangelho chegará um dia até uma cidade que chama Itapetininga, vai chegar até um cara chamado Daniel Mosca, ou seja, tudo bem, mas mesmo assim prega, Paulo, porque vai valer a pena, independente de qualquer coisa, vai valer a pena. O processo foi conturbado. Não me pergunte por que Deus faz isso. Nessas horas eu simplesmente digo, Deus, o Senhor sabe que eu não gosto de sofrer, o Senhor sabe que eu não gosto da minha vida sendo virada no avesso, mas se é o que o Senhor tem para fazer, eu sei que um dia quando eu era criança eu cantei o quê? Então. E se você não tinha cantado sabendo do que cantou até agora, agora há pouco cantou. Também não adianta depois, segunda-feira, começar as coisas a sair do trilho, vai ligar lá em casa, eu quero descantar, não tem como descantar. Cantou, está cantado. Ou você cantou assim, tipo, a gente não acredita nisso, né? Não? Às vezes. As coisas que aparentemente são ruins, são milagrosamente usadas por Deus para formar vida. Eu me lembro de uma vez de um pastor, Russell Moore, pregando, uma das pregações mais impactantes que eu já assisti na minha vida, ele falando sobre a tentação de Jesus e o sofrimento de Jesus no deserto, ele falando que quando o diabo chega para Jesus e diz, transforma essas pedras em pães, na verdade o que o diabo estava fazendo com Jesus era um projeto de adoção. Porque eu não sei se você já notou, no deserto Deus sempre alimentou o povo dele, com maná, com as codornizes, fez brotar água de rocha, literalmente fez brotar água de rocha. Qual foi a única pessoa que Deus não alimentou no deserto? Jesus. 40 dias e 40 noites. Ele teve fome e Deus não apareceu. Quem aparece? O diabo. E quando o diabo diz, Jesus, eu tenho um projeto aqui para você, pega essas pedras e transforma em pães, porque parece que eu não estou vendo o seu pai aqui. Mas eu alimento você, deixa eu alimentar você. Jesus, deixa eu ser seu pai. Era algo muito mais danoso, o que está por trás daquela tentação é muito mais profundo. E aí ele falando sobre o sofrimento, e como isso deve ter doído em Jesus. Mas como isso produziu firmeza, como isso produziu respostas de acordo com a palavra de Deus. Então Russell Moore terminou aquela pregação dizendo assim, meu irmão, minha irmã, a próxima vez que o sofrimento bater na sua porta, não tranque a porta. Porque nós precisamos voltar a crer que Deus tem projeto no sofrimento.
E que sofrimento não necessariamente é obra do diabo em nossa vida, porque muito do sofrimento que nós enfrentamos é obra de Deus para nos amadurecer, para moldar a nossa vida e o nosso caráter em Cristo. Então, a próxima vez que o sofrimento aparecer na sua porta, abra a sua porta, olhe nos olhos do sofrimento e diga assim: sofrimento, você é bem-vindo aqui. Mas não se esqueça que você é escravo de Deus. Então venha, complete a obra que você tem que completar na minha vida e depois, só depois, vai embora. E ele terminou a mensagem daquele jeito e eu demorei para conseguir digerir aquilo. Eu demorei uns bons minutos. Quem estava sentado do meu lado na pregação nesse dia era o pastor Cristiano. Eu estava sentado, o Cristiano estava do meu lado, e eu assim, geralmente quando termina a pregação, a gente faz um comentário, conta uma piada, sei lá, enfim, amigos fazem isso, vamos sair comer um lanche, e naquela hora eu fiquei sentado, e assim, eu literalmente não conseguia me levantar, e o Cristiano olhou para mim e falou assim: cara, você está bem? E eu olhei e falei assim: não. Aí ele falou assim: você está passando mal? Eu falei: tô. Mas o que você está sentindo? Eu falei: angústia. Porque eu não sei se eu consigo falar amém. E eu sou cristão. E como cristão eu deveria conseguir falar amém, mas eu não sei se eu consigo. E eu só vou levantar quando eu conseguir. Demorou? Eu pensei que ia morar lá. Onde? Porque eu sou de uma cultura, não sei se você é assim, que a gente é ensinado quando o sofrimento chega, a gente expulsar o sofrimento em nome de Jesus. Mas às vezes a gente não pode expulsar em nome de Jesus o que Jesus mandou para a gente. E é estranho a gente pensar isso, por quê? Porque nós temos na nossa cultura um Deus chamado conforto, um Deus chamado felicidade. Como se Deus existisse para nos dar conforto e felicidade. Deus não existe para nos dar conforto e felicidade. Nós existimos para glorificar a Deus através da nossa vida, glorificar Jesus através da nossa vida, na força do Espírito Santo, nem que seja usando o sofrimento para isso. Porque se nós somos participantes da vida de Cristo, e a Bíblia diz que nós somos participantes da vida de Cristo, somos participantes das bênçãos, e por que não seríamos participantes dos sofrimentos de Cristo? Porque se nós nos parecemos com Cristo quando nós plantamos igrejas, quando nós pregamos o Evangelho, devemos nos parecer com Cristo quando nós sofremos. Paulo está dizendo: quer saber? Agora eu vou para os gentios. E os anjos cantam amém. Imagine Paulo ouvindo os anjos cantando amém, falando assim: que vocês estão cantando amém, vocês estão loucos, veja o que está acontecendo. Paulo, o que está acontecendo é projeto de Deus na sua vida. Eu estou dizendo isso porque eu sei que vocês sabem sobre plantação de igrejas. Essa igreja é uma plantação. É uma plantação recente como a minha igreja, como a igreja lá do Mosca. E às vezes nós olhamos para os nossos projetos e o nosso processo, a gente pensa, vai ser sempre assim. Não, nem sempre vai ser assim. Mas o importante é que seja para a glória de Jesus. E é importante que você tenha todo cuidado para saber: Senhor, nós estamos indo para uma guerra. E para a guerra a gente vai preparado. Porque se há uma coisa que o diabo não gosta, é de plantação de igreja. E aí então vamos voltar para o texto. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Porque Paulo também não é muito fácil. Ele fala assim: tá bom, se os caras não querem que eu pregue aqui, eu não prego aqui, mas vou pregar vou ser no vizinho. Vou pregar bem alto, para se eu gritar, eles ouvem de lá. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. É interessante, Deus está quase que dizendo para Paulo a mesma coisa que disse para Josué. Lembra, qual é o texto de Josué que a gente mais repete? Josué tinha que só ser o sucessor de Moisés. Imagine o peso de ser o sucessor de Moisés, que é considerado até hoje o maior profeta de toda a tradição judaica. Imagine você ser sucessor desse cara que conduziu o povo durante 40 anos no deserto. Aí você pensa assim: cara, não vou dar conta. Aí o que Deus diz para Josué, que fica famoso? Seja forte e corajoso. Por que Deus diz seja forte e corajoso? Porque Deus sabe, você vai precisar ser forte e vai precisar ter coragem. Porque a gente tende a olhar para esse texto e falar assim: olha, está vendo? Deus está dizendo, ser forte e corajoso. Sim, porque você vai precisar muito disso.
Que é exatamente o que Deus está dizendo para Paulo. Paulo, não tenha medo. Sabe por quê, Paulo? Porque você vai ter muitos motivos para ter medo. Mas não deixe que esse sentimento domine a sua vida. Você vai ter medo, mas não deixe a vida ser dominada por isso. Porque a expressão não tenha medo não tem a ver com simplesmente, olha, não deixe que isso chegue. Não, isso vai chegar, mas não deixe que isso dure. É o mesmo sentimento que a Bíblia diz sobre ira. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Está dizendo, é impossível você não se irar em algumas situações, mas não deixe que a ira domine as suas ações e reações. Reaja como um cristão. E um cristão não reage a partir da ira. O cristão reage a partir do Evangelho. Então, Paulo recebe essa visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. E agora veja essa expressão que fantástica, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Mas espera aí, há quanto tempo Paulo chegou ali? Poucos dias. Já tinha alguns convertidos? Tinha, o próprio texto está dizendo, algumas pessoas creram. Mas o que o texto diz? Paulo, Deus dizendo para ele, eu tenho muita gente nessa cidade, eu não tenho poucos. E o texto também não está dizendo, eu terei muita gente nessa cidade. Olha que coisa interessante. Deus olha para Corinto e já vê muitos cristãos ali. Embora Paulo esteja olhando para a mesma cidade e vendo pouca gente que crê no Evangelho. Quantos cristãos tem Macaé? Alguém sabe dizer? Sei lá, Quantos cristãos tem Macaé? Provavelmente a resposta que nós daríamos é uma resposta na perspectiva de que o IBGE viu na cidade. E se a gente perguntasse para Deus, Deus, quantos cristãos o Senhor vê aqui? Um Deus não limitado pelo tempo e espaço veria todos os cristãos da história de Macaé. Talvez a gente diria assim, sei lá, Macaé tem... Quantos habitantes tem a cidade? 250 mil? Talvez a gente falasse assim, sei lá, Macaé tem, sei lá, 100 mil cristãos. Aí Deus iria dizer assim, opa, mas me parece que na minha conta aqui tem uns 60, 70 mil a mais. Às vezes nós não plantamos igreja porque nós olhamos os cristãos que já existem. Igrejas plantadas são plantadas na perspectiva de que Deus olhou para Paulo e falou assim, eu tenho muita gente nessa cidade que você não sabe ainda. Então vai fazer o seu trabalho, que o meu eu já fiz. Então a gente não planta igreja para converter pessoas. Nós plantamos igrejas para dar espaço e vazão à manifestação da vontade de Deus na história que já existe e que já está acontecendo. Eu costumo dizer que essa história de pregar o Evangelho crendo nessa eleição de Deus, é exatamente como participar de uma festa. Quer ver só? As pessoas perguntam assim, mas então por que eu vou pregar? Por que eu vou plantar igrejas? Se Deus já tem essas pessoas, com o tempo elas vão se revelar, quer eu faça parte ou não. E deixa eu dizer uma coisa para você, é verdade. Um dia Jesus falou, se vocês não clamarem, pedras clamam. Então se vocês não pregarem, outras pessoas vão fazer isso. E se ninguém pregar, eu posso converter pessoas do jeito que eu quiser. Mas todo mundo aqui já foi convidado para uma festa, não foi? Qual é a coisa mais gostosa que tem numa festa? Fazer uma pesquisa aqui. Gostosuras de festa. Porque, claro, um gordo nunca poderia terminar uma mensagem sem falar em comida. É lugar comum? É lugar comum. Mas é o meu lugar comum. O que é a coisa mais gostosa em festa? Sei lá, diz aí. Quem falou brigadeiro? Foi o Senhor que o revelou. Muito bem. Brigadeiro. Alguém aqui não gosta de brigadeiro, gente? Sério? Tem alguém aqui que não gosta de brigadeiro? Só para a gente orar e pedir que Deus perdoe essa pessoa, salve, restaure. Você não gosta de brigadeiro? Gosta? Aqui você ouviu que você falou assim, ai, que susto. Brigadeiro é bom demais, não é? Coisa maravilhosa, brigadeiro. A pessoa que inventou o brigadeiro, por que não tem um Nobel para essa pessoa? Sei lá, tem duas pessoas nesse mundo que tinham que ter esse prêmio. O inventor do ar-condicionado e do brigadeiro. Você numa sala com ar-condicionado comendo brigadeiro,
Você fala, Senhor, leva o teu servo. Aí você vai para a festa. Você não fez a festa. Você foi convidado para a festa. Aí tem gente que fala assim, quer saber? Não vou. Tá, vamos imaginar que você foi convidado para uma festa. Mas você fala que não vai porque você não quer. Vai ter festa? Vai ter festa. Vai ter coxinha? Vai ter coxinha. Vai ter brigadeiro? Vai ter brigadeiro. Quem está lá vai comer? Quem está lá vai comer. A festa vai deixar de existir por sua causa? Não, não vai, porque você não é o centro da festa, a não ser que você seja aniversariante, mas, bom, aí é outra coisa. Resolva os seus problemas familiares nesse mundo pós-pandemia e pós-grupos de WhatsApp que ninguém aguenta mais. Eu praticamente saí do grupo da minha família. Bom, voltando ao brigadeiro. A única pessoa que perde não participando da festa é você. Deus quer dar a você a oportunidade de comer o brigadeiro. Você não é o aniversariante, você não é o dono, mas é o convidado pelo dono da festa a comer as coisas boas que ele planejou. Porque tudo bem, é verdade, não é a minha pregação que converte alguém. Mas quanto custa ouvir de alguém? Foi você que pregou e Deus usou para que o meu coração fosse convertido. Isso não vale nada para a gente? Isso não é um bom brigadeiro no fim da festa que faz com que a gente vá embora feliz? Eu tenho muita gente nessa cidade. Que coisa maravilhosa imaginar que Deus tem muita gente em Macaé. Tem muita gente nessa cidade que Deus olha e fala assim, crente. E essa pessoa olha para o espelho e fala assim, eu crente? Nunca. Aí Deus fala, esse vai cantar Quebra Minha Vida e faz de novo, rapidinho. Esse vai cantar no coral. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus fizeram em conjunto, esse pessoal não desiste. Vai plantar a igreja, fique tranquilo, vai sempre ter um chato para atrapalhar. Aí, viu, gente, chato tem em todo lugar. Voltamos a falar nos grupos de WhatsApp? Voltamos a falar nos grupos de WhatsApp. O que você faz? Silencia o chato. Porque como é que você lida com o chato? Você ouve e concorda, fala, é verdade. Epa, ixi, eu recebo umas coisas no WhatsApp, não posso falar quem é, porque fica chato até falar. Aí eu recebo, aí a pessoa fala assim, você recebeu aquilo que eu mandei? Eu falei, recebi. Você viu? Vi. E por que você não comentou? O silêncio basta? Porque eu recebi uns negócios esses dias, minha filha, eu não vou falar isso. Eu vou falar porque eu lembrei que está gravando. Não posso falar. Depois eu falo em off. Em off eu falo depois. Não pega? Eu recebi um vídeo falando para não vacinar minha filha, que está tendo uns rolos. Minha filha vacinou, tomou a segunda dose hoje. E tudo feliz. Aí a pessoa pergunta, você viu o vídeo que eu mandei? Assistiu? E aí? Pronto. Às vezes a pessoa fala, por que você vai plantar a igreja? Às vezes as pessoas falam assim, mas Macaé precisa de mais igreja? Gente, desculpa, eu não conheço muito bem Macaé, mas eu conheço a minha cidade. E as pessoas fazem a mesma pergunta lá. Tem que ser muito cego para não notar a necessidade de boas igrejas em qualquer cidade desse país. Em qualquer cidade. E o bom é que tem muita gente nessa cidade, embora tenha muito chato. Macaé tem muita gente chata, não tem? Nossa! Os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Que a acusação que fizerem contra você seja o maior elogio possível a ser feito. Porque olha a acusação. Esse homem está ensinando o pessoal a adorar a Deus baseado na graça. Depois de receber uma acusação como essa, que você tem que dizer, obrigado, senhores. Agradeço a acusação, meritíssimo, culpado. A Bíblia diz assim, não fiquem preocupados, não se preocupem quando as pessoas mentindo fizerem acusação contra vocês. O problema é que tem muito crente hoje que está indignado porque estão acusando de coisas que não são mentirosas.
Essa indignação não é indignação santa. Essa indignação é diabólica. É uma indignação que precisa de conversão. A nossa indignação é aquela de que, sim, você está pregando o evangelho? Estou. Você está querendo que as pessoas se convertam? Estou. Você está querendo que as pessoas mudem? Estou. Você está sendo, às vezes, politicamente incorreto ao fazer isso? Muito. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. É o que a gente tem a oferecer, é o que a casa oferece. Às vezes a gente tem que ser como igreja, igual a casa da mãe da gente. Às vezes você chegava para a mãe e falava assim, tem isso para comer? Como é que funcionava em casa? Quando você falava, tem isso para comer? Mas era assim, tinha arroz, feijão, carne, salada e tinha, sei lá, quiabo. Aí você olhava pro quiabo e falava assim, tem isso para comer? Aí o que o seu pai, se ele fosse um pai cristão, faria? Não, tem arroz, feijão, carne e salada. É isso. Mas como você olhou para isso, para você hoje tem isso. E vai comer tudo isso. Aí fazia o seu prato de quiabo e você comia quiabo. O movimento de plantação de igreja sempre precisa explicar o que está fazendo. Para os de fora, o evangelho, para que conheçam a Cristo. E para os de dentro, o evangelho, para que se lembrem de Cristo, porque nós somos tendenciosos a esquecer disso todo dia. Nós não podemos esquecer que o que nós fazemos porque Ele morreu por nós na cruz e ressuscitou para nos dar vida. Nós somos filhos do maior amor do mundo e detentores do maior poder da história, porque o poder da ressurreição está na igreja de Jesus hoje. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está nesse momento aqui nesse lugar. É o mesmo poder. Quando Paulo ia começar a falar, aí Paulo falou assim, deixa eu dar uma resposta aos chatos. Só que praticamente o que Deus está dizendo assim, Paulo, eu gosto desse texto porque há uns detalhes que a gente deixa passar. O que Paulo falou? Eu não vou mais ficar correndo atrás desses caras, vou pregar os gentios. Só que agora os judeus foram lá para tentar atrapalhar, aí Paulo vai tentar voltar para dar resposta. Ou seja, de novo ele vai desfocar essa visão. Então, quando Paulo ia começar a falar, Galho, muito provavelmente movido por Deus, disse aos judeus, se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, basicamente o que ele está dizendo, não estou entendendo nada que vocês estão falando aí. Então, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o novo chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. É basicamente aquele momento em que Deus fala assim, Paulo, assiste e relaxa. Eu sei que numa pregação de um Deus, paz e amor, talvez eu não deveria ver isso. Mas um dia haverá justiça no mundo. Um dia os inimigos do Senhor e do Evangelho serão reduzidos a nada. Quando eu digo isso, às vezes as pessoas pensam, não, mas você está dizendo que a gente vai se alegrar na dor do outro? Não. Porque quando isso acontecer, a nossa alegria não estará em qualquer outra coisa que não seja no fato de que nós estaremos na presença do Senhor eternamente, morando para sempre no local definitivo da nossa caminhada, onde todas as coisas serão eternamente como deveriam ser desde o princípio e que nós estragamos com o nosso pecado. Naquele dia não haverá choro, naquele dia nenhuma outra igreja será plantada, porque a igreja plantada e definitiva, Nova Jerusalém, estará entre nós. E nós, como consequência do que Jesus fez por nós, e na bênção de continuarmos a fazendo o que fazemos, porque Jesus fez o que fez por nós, continuaremos a bendizer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus os abençoe.